Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Cai o ministro da Transparência. Gravações reveladas pelo Fantástico mostraram que Fabiano Silveira orientou investigados da Lava Jato. E um delator disse que ele e Fabiano reclamaram da operação e da justiça em fevereiro. A demissão veio horas depois de protestos de parlamentares e de funcionários da pasta. E de chefes regionais terem entregado os cargos. O Brasil piora pelo 6º ano seguido no ranking mundial da competitividade. A Polícia do Rio substitui o delegado da investigação da denúncia de estupro coletivo. A nova responsável pelo caso diz que tem convicção de que houve mesmo o crime. E 2 suspeitos são presos. Um acidente no interior de São Paulo mata o cantor Renan Ribeiro, do The Voice Brasil. Dilúvio no outono. E a região metropolitana do Recife tem mortes num dia de caos. Nos Estados Unidos, um debate. Defensores dos animais protestam contra a execução de um gorila que estava com uma criança. Questionam por que não usaram tranquilizantes. E os nossos repórteres mostram como foi a vitória da seleção no amistoso contra o Panamá. A partir de agora, no Jornal Nacional. Fabiano Silveira não é mais o ministro da Transparência. Ele entregou a carta de demissão ao presidente em exercício Michel Temer ainda há pouco, depois de passar o dia inteiro sob artilharia de parlamentares e de funcionários e chefes regionais do ministério. O Fantástico de ontem revelou gravações em que Fabiano orientava investigados da Lava Jato antes de ser ministro e, segundo as palavras de um delator, trocou com ele reclamações contra a operação e a justiça. O protesto começou cedinho na porta da extinta Controladoria Geral da União, agora Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Servidores cantaram o hino nacional. Impediram a entrada do carro do ministro. Ele não estava dentro. Lavaram a calçada do prédio. Jogaram água também no corredor que leva ao gabinete do ministro. Exigiam a imediata exoneração de Fabiano Silveira por causa da gravação divulgada ontem pelo Fantástico. Nós não vamos aceitar alguém envolvido com a Operação Lava Jato, inclusive buscando informações privilegiadas junto a autoridades e a órgãos públicos para livrar políticos que estão altamente comprometidos. E vamos ficar nesse protesto até que o governo interino dispense das suas funções o senhor Fabiano Silveira. O áudio foi gravado pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Durante as tratativas de um acordo de delação premiada, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, contou que no dia 24 de fevereiro deste ano foi à casa de Renan Calheiros para conversar, entre outras coisas, sobre, abre aspas, as providências e ações que ele estava pensando acerca da Operação Lava Jato, fecha aspas. E disse que participaram dessa conversa 2 advogados de Renan, um de nome Bruno e outro Fabiano. Sérgio Machado disse, abre aspas, no início relatei aos advogados sobre o que ocorreu em minha busca e apreensão, fecha aspas. E na revelação mais importante, Sérgio Machado disse, abre aspas, trocamos reclamações gerais sobre a Justiça e sobre a Lava Jato, fecha aspas. Participaram da reunião, além de Sérgio Machado e Renan Calheiros, presidente do Senado, Bruno Mendes, um advogado, ex-assessor de Renan, e Fabiano Silveira. Ou seja, o atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, encarregado de combater a corrupção no governo federal, participou de uma conversa em que, segundo Sérgio Machado disse aos investigadores, foram feitas críticas à Lava Jato e à Justiça. Além disso, é possível entender que Fabiano orienta Renan e Sérgio Machado a como se comportar em relação à PGR, a Procuradoria-Geral da República. A conversa ocorreu cerca de 3 meses antes de Fabiano assumir o cargo. A TV Globo pediu ao professor da Unicamp, o perito Ricardo Molina, que também analisasse a gravação. Ele disse que, acima de qualquer dúvida razoável, a voz é de Fabiano Silveira. Renan diz a Fabiano
que está preocupado com um dos inquéritos a que responde no Supremo, o que investiga se o presidente do Senado, Sérgio Machado, entre outros agentes públicos, receberam propina em forma de doações eleitorais para facilitar a vitória de um consórcio de empresas em uma licitação para renovar a frota da Transpetro. Outros dois delatores da Lava Jato, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, citaram o negócio em depoimento. A campanha de Renan teria sido contemplada com 2 doações no valor total de R$400 mil. Renan diz a Fabiano, sem entrar em detalhes, que está preocupado com um recibo. Machado diz que ele foi incluído num processo de R$800 mil. Uma voz que não é possível identificar pergunta se foi Youssef quem disse que o dinheiro foi para Renan. Machado diz que não. Eles botaram num processo lá de 800 mil. O Youssef tinha dito que era para o Estado, que eles estão de acordo, você tem certeza que era para você que colocou a chance. Youssef? Não. Da conclusão, eles entendem que como foi Nesse momento, Fabiano discute com eles a estratégia de defesa de Machado e Renan nesse caso. Fabiano aconselha Renan, aparentemente, que ele não deve entregar uma versão dos fatos, pois isso daria à Procuradoria condições de rebater detalhes da defesa. A linha é o seguinte, está entregando já a sua versão dos caras da PGR, né? Entendeu? Por exemplo, tem detalhes aqui que eles não têm detalhes que eles vão querer como é que usam. Eles não terão condição. Mas quando você coloca aqui, eles vão querer rebater os detalhes que você colocou. Mais à frente, Fabiano chega a fazer críticas à condução da investigação pela Procuradoria. Diz que Janot e os procuradores estão perdidos. Diz que o Janot não sabe nada. Então, nosso pai, em cada processo, tem um procurador. Eles estão perdidos nessa questão. A gente não pode... Eu estou vendo que eles estão... Pela informação que vocês têm, não tem nada, eles não apuraram nada até hoje, é isso? Não, é a última informação, né? Ó, veja só, eles estão jogando informação antes dessa coisa da música. Eles, desde o início, eles estão jogando. Desde o cara fala, não conheço o Renan, mas aí o cara fala, ele só vai ter uma limonada. Em outra conversa, no dia 11 de março, sem a presença de Fabiano, Renan e Sérgio Machado comentam a atuação do atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, que teria ido falar com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, depois da reunião que tiveram no dia 24 de fevereiro. A TV Globo apurou que Fabiano procurou diversas vezes integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato para tentar informações de inquéritos contra Renan e saía de lá com evasivas que eram comemoradas por Renan. Nesta conversa, Renan disse que alguém na Procuradoria nada tinha achado contra ele e que tinha classificado o presidente do Senado de gênio. O Renan, se o Renan tiver feito alguma coisa que eu não sei, mas esse cara é um gênio dos outros, pessoal, que nós não achamos nada. O ministro Fabiano Silveira nem esperou a divulgação dos áudios. Logo que soube, ontem mesmo foi ao encontro do presidente Michel Temer, no Jaburu, e lá assistiu a reportagem do Fantástico. Também estava presente o secretário executivo do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco. Juntos, eles entenderam que, apesar de, nas tratativas para a delação, Sérgio Machado afirmar que houve troca de reclamações contra a Justiça e a Lava Jato, apesar de todo o conteúdo comprometedor do áudio, a conversa não mostraria uma conspiração contra a Lava Jato.
Michel Temer passou o dia avaliando o tamanho do estrago. Teve longas conversas com seus principais conselheiros, o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário de governo, Gedel Vieira Lima e, de novo, Moreira Franco. Fabiano Silveira virou ministro por indicação do presidente do Senado. A casa onde agora está o processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff e que precisará aprovar as medidas na área econômica propostas por Temer. Parlamentares da base de apoio ao governo e da oposição defenderam a demissão do ministro. Não acredito que o presidente Temer, se quiser zelar pela credibilidade, mantenha esse ministro. Não pode. Ele é encarregado de zelar pela transparência, pela ética e é pego numa trama desse tipo, vergonhosa, está desmoralizado. Não pode continuar. Mas eu acho que o presidente interino Temer devia aproveitar e tirar outros sobre os quais pesam suspeitas e que amanhã poderão estar aparecendo outra vez em fitas gravadas. Ele é ministro da Transparência, ele está no ministério que substitui a Controladoria Geral da União, que tem como função principal manter viva a investigação dentro do poder público. Ora, se revelam algumas falas, algumas observações dele, criticando a maior operação de combate à corrupção no Brasil, eu penso que ele deixa de ter a possibilidade de continuar à frente desse ministério. É evidente que fica insustentável sua permanência no governo, porque a tarefa dele é da transparência, fiscalização e controle. Isso se choca frontalmente com qualquer iniciativa que tenha por objetivo conspirar contra a Operação Lava Jato. De outro lado, há um compromisso do presidente Temer de preservar a operação, o governo não interferir. E, neste caso, o governo, direto ou indiretamente, à distância, mas interfere com a presença de um ministro. O líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado, afirmou em nota que o presidente Michel Temer precisa estabelecer uma linha automática de conduta e não pode ter compromisso com o erro. Caiado disse ainda que o ministro da Transparência, Fabiano Silveira, não tem condições de permanecer no comando de um órgão tão importante e simbólico, que a população já se posicionou enfaticamente que deseja ações de combate à corrupção. À tarde, diretores regionais do Ministério da Transparência em vários estados entregaram seus cargos. Servidores seguiram em protesto pela esplanada. Foram até a porta do Palácio do Planalto dizer que, por eles, Fabiano Silveira já estava demitido. A Transparência Internacional, organização de combate à corrupção, publicou nota afirmando que suspendeu o diálogo com o Ministério da Transparência até que uma apuração plena seja realizada e um novo ministro com experiência adequada na luta contra a corrupção seja nomeado. Na nota, o diretor da Transparência Internacional para as Américas afirma que ninguém deve estar acima da lei, não deve haver impunidade para os corruptos e nem acordos a portas fechadas. É decepcionante que o ministro encarregado da Transparência esteja agora sob suspeita como parte de uma operação abafa. A defesa do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, disse que não pode comentar por causa do sigilo da delação premiada. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não quiseram se manifestar. A demissão do ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, foi agora há pouco. O repórter Vladimir Neto tem os detalhes direto de Brasília. Vamos conversar ao vivo com ele. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. O destino de Fabiano Silveira começou a ser definido no final da tarde de hoje. O presidente em exercício, Michel Temer, ligou para Fabiano e disse que ele não tinha perdido a confiança do governo, mas deixou claro nas entrelinhas que cabia a ele explicar os fatos ou tomar a iniciativa de deixar o governo. E foi o que ele fez poucas horas depois. Nós estamos aqui com a carta de demissão dele, que eu vou ler para vocês.
Recebi do presidente Michel Temer o honroso convite para chefiar o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Nesse período, estive imbuído dos melhores propósitos e motivado a realizar um bom trabalho à frente da pasta. Pela minha trajetória de integridade no serviço público, não imaginava ser alvo de especulações tão insólitas. Não há, em minhas palavras, nenhuma oposição aos trabalhos do Ministério Público ou do Judiciário, instituições pelas quais tenho grande respeito. Foram comentários genéricos e simples opinião, de certo amplificados pelo clima de exasperação política que todos testemunhamos. Não sabia da presença de Sérgio Machado, não fui chamado para uma reunião. O contexto era de informalidade, baseado nas declarações de quem se dizia a todo instante inocente. Reitero que jamais intercedi junto a órgãos públicos em favor de terceiros e observo ser um despropósito sugerir que o Ministério Público possa sofrer algum tipo de influência externa. Tantas foram as demonstrações de independência no cumprimento de seus deveres ao longo de todos esses anos. A situação em que me vi involuntariamente envolvido, pois nada sei da vida de Sérgio Machado, nem com ele tenho ou tive qualquer relação, poderia trazer reflexos para o cargo que passei a exercer, de perfil notadamente técnico. Não obstante o fato de que nada atinja a minha conduta, avalio que a melhor decisão é deixar o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Externo ao senhor presidente da República o meu profundo agradecimento pela confiança reiterada. Brasília, 30 de maio de 2016, assinado Fabiano Silveira. O Palácio do Planalto ainda não informou quem será o novo ministro da Transparência. Bonner, Renata. Vladimir Neto, aí com as informações ao vivo de Brasília, com a carta de demissão de Fabiano Silveira. O pecuarista José Carlos Bunlai prestou o primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Ele falou sobre um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais que teria beneficiado o PT. O pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, repetiu parte do que já revelou em outros depoimentos, que aceitou fazer o empréstimo fraudulento no Banco Chaim para agradar a cúpula do PT e que metade dos 12 milhões era para despesas de campanha em Campinas em 2004. Segundo delatores, entre eles um dos sócios do Banco Chaim, o empréstimo foi considerado quitado em 2009. O pagamento teria sido por meio de um contrato com a Petrobras para operar o navio sonda Vitória 10.000. Hoje, Bunlai disse que não sabia que o empréstimo seria pago com o contrato do navio. O senhor, antes disso, só quando o senhor falou do senhor Vacari, não foi mencionado o contrato de operação do navio sonda Vitória 10.000? Para mim, ele não falou. Eu acho que primeiro ele ficou em dúvida se realmente a dívida era do PT. Mas a segunda oportunidade? A segunda oportunidade, ele não me falou que ia pagar, de que forma que ia pagar, até porque eu não queria nem conversar mais sobre isso. Vacari é o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que, segundo Bunlai, participou da negociação do pagamento do empréstimo. Em seguida, Bunlai voltou atrás ao ser questionado pelo juiz Sérgio Moro, que leu parte do depoimento do pecuarista à Polícia Federal no ano passado. Que interrogando, acredito que foi usado como teste de ferro na circunstância. Que Vacari queria ajudá-lo no momento em que o interrogando entendeu que haveria uma troca de favores, a qual resultaria na concessão do contrato de operação de sondas para a empresa e concomitantemente na quitação da sua dívida. Sim. É isso ou não? É o que eu pensei. E falei. O pecuarista negou informações de executivos do Grupo Chaim de que o negócio com a Petrobras estava abençoado pelo ex-presidente Lula. Essa ação da Lava Jato tem mais 9 réus, entre eles o filho de Bunlai, Maurício. Ele também foi ouvido hoje. Com esses 2 interrogatórios, terminou a fase de depoimentos neste processo. Agora, acusação e defesa devem apresentar as suas conclusões. Só depois, o juiz Sérgio Moro dará a sentença. O PT afirmou que nunca contraiu empréstimo com o Banco Chaim e que todas as doações recebidas pelo partido ocorreram estritamente dentro da legalidade e foram declaradas à Justiça Eleitoral. O Grupo Chaim não quis se manifestar. A defesa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, afirmou que as informações de Bunlai são de alguém que fez delação premiada e que dependem de comprovação. E que essa comprovação jamais existirá, porque as informações não são verdadeiras. Uma operação do Ministério Público de Minas Gerais prendeu um ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia e outras 5 pessoas
por suspeita de desvio de dinheiro público. De acordo com os promotores, Nárcio Rodrigues, que ocupou a secretaria no governo de Antônio Anastasia, do PSDB, e que também foi presidente do partido em Minas, participou de um esquema montado durante as obras da Cidade das Águas, no Triângulo Mineiro. A Controladoria Geral do Estado estima que os valores desviados superem os 14 milhões de reais. O PSDB de Minas Gerais declarou que, havendo indícios de irregularidades, elas sejam investigadas e que, em havendo comprovação de crime, os responsáveis sejam punidos. Nós não conseguimos falar com a defesa de Nárcio Rodrigues. A seguir, morte e caos na região metropolitana do Recife por causa da chuva. Nos Estados Unidos, defensores dos animais protestam contra a execução de um gorila que estava com uma criança.